teoria e prática. Vamos começar Excel hoje e vão ver que é muita coisa que cai. Em questão de prova, de concurso, conceito é fundamental. Os conceitos do Excel. Por quê? Porque cai muito conceito e cai muito cálculo. Nas questões que eu tenho visto, é raro cair alguma questão de atalho ou de ferramenta do Excel, é mais função. Mas vamos chegar lá. A parte conceitual eu vou tentar passar para vocês, porém é essencial que vocês pratiquem, se puder, em algum lugar, de alguma forma. Pegar o Excel mesmo e praticar. Por quê? Quadro é uma coisa, prática é outra. Então, o que é o Excel, gente? O Excel ele é um editor de planilha eletrônica. O que é planilha? Primeira pergunta. O que é uma planilha? Uma planilha é uma forma de organizar dados. Eu posso ter uma planilha no papel. Um exemplo, não sei se vocês já chegaram a ver isso, né? Quem trabalha na parte de controle de estoque, tem aquela pranchetinha, aí vai lá e vai anotando o controle. Aqui é uma planilha para controlar informações, controlar dados. O Excel ele é uma planilha eletrônica, digital, é um programa. Só que ele, além de organizar os dados, ele realiza cálculos simples e complexos. Tá? O Excel, gente, ele é um mundo de possibilidades. Tá? Literalmente para você criar um sistema do Excel. Então eu vou falar aqui um pouquinho da tela do Excel. Quando você abre o programa, você vai ter algo que tem em todos os programas, em qualquer janela de programas do Windows, tá? Você vai ter uma barra de título, que é aquela barrinha que fica lá em cima. Aqui está a tela aqui do meu programa, aqui em cima tem uma barrinha e aqui tem o nome do arquivo. Tem o nome do arquivo e o programa. Essa barrinha aqui se chama barra de título. Aí você vai olhar com seus olhos, você vai olhar um pouquinho para baixo, você vai encontrar as guias de menu, que são aquelas guias que ficam aqui. Arquivo, inserir, layout da página, fórmulas e por aí vai. Em relação às guias de menu, tem 3 tipos dentro da parte conceitual do Excel. Nós temos as guias ativas, que são aquelas guias que já ficam ali direto, layout da página, inserir, formatar e por aí vai, aquelas guias lá em cima. Temos as guias ocultas, que elas só aparecem quando você clica em cima de alguma coisa. Exemplo, eu inseri uma imagem. Quando eu clico na imagem, vai abrir uma guia formatar a imagem, lá no outro lado. Essa guia está oculta. Por quê? Porque não é interessante que o Excel mostre aquela guia o tempo todo. Então ela só passa a ser exibida quando eu clico na imagem. Igual uma tabela dinâmica. Quando eu clico fora da minha tabela dinâmica, ele some o menu de dados. Quando eu clico dentro, aí aparece o menu com as informações sobre a tabela dinâmica. E temos as guias desativadas, que são aquelas guias avançadas, que o usuário depois, quando precisa, vai lá no Excel, em arquivo, avançado, e ativa as guias que ele precisa utilizar, tá? Como, por exemplo, a guia desenvolvedor. É uma guia que ela não está ativada, mas o usuário vai lá e ativa. Temos os grupos de ferramentas, que está aqui logo abaixo, que são aqueles grupos que vai organizar as ferramentas, como, por exemplo, ferramenta fonte. Tem um grupo de ferramentas fonte. E nesse grupo tem as ferramentas, que é o quê? Mudar o tipo da fonte, o tamanho da fonte, colocar em negrito, itálico, sublinhado, por aí vai. Então nós temos os grupos que organizam ferramentas.
Tem uma barra de função, aqui eu botei um fx, que geralmente é quando você consegue identificar ela. As colunas, que são representadas por letras, as linhas representadas por números, e quando uma coluna se encontra com uma linha, ele vai gerar uma célula. Cada quadradinho desse aqui recebe o nome de uma célula, e cada célula possui um endereço que não se repete, é único. Por exemplo, essa aqui, qual é? B2, ou seja, coluna B, linha 2. Se eu apontar para cá, qual é essa aqui? A3. A coluna sempre vem na frente, A3. Essa aqui, C1. Isso aqui é fundamental no Excel. Você olhar e saber para onde você está olhando, tá? Ponteiros do mouse. Essa cruzinha branca, quando aparece na tela, é selecionar. Então, se eu clicar lá com o mouse, puxar para o lado ou para baixo, ele vai estar selecionando as células. Porém, agora, se eu colocar o meu ponteiro exatamente aqui, ó, cliquei aqui em cima, na B2, vai ficar um quadradinho meio que assim. Quando eu colocar o meu ponteiro aqui, ele vai mudar a forma, vai ficar uma cruzinha preta. É exatamente assim, ó, uma cruzinha preta, que é o autocompletar. É o famoso puxar, né? Eu faço um cálculo e puxo ele, né? Aqui, se o ponteiro mudar e ficar assim, ele fica na forma de mover. Se eu tiver um conteúdo ali e eu clicar e arrastar ele, esse conteúdo sai dali e vai para onde eu soltar, é o mover, tá? E aqui eu tenho, se eu colocar o meu ponteiro do mouse exatamente aqui assim, ó, entre o 1 e o 2, por exemplo, no lado mesmo, ele vai mudar. Ele vai ficar assim, ó, uma setinha para cima, uma para baixo, esperando eu clicar para aumentar a altura da minha linha. Igualmente, se eu clicar aqui, ó, exatamente na divisa entre o B e o C, e o D e o E, por exemplo, ele vai esperar eu clicar para aumentar a largura da coluna. Esse ponteiro assim, uma setinha preta, quando eu aponto para aqui na letra da coluna, ele fica uma setinha preta. Se eu clicar, ele seleciona toda a coluna, mais de 3.000 e poucas colunas. Vai selecionar. Igualmente, se eu clicar aqui assim, mais de 3.000 e poucas linhas. Operadores lógicos e matemáticos no Excel. Bom, no Excel ele é pura matemática, gente. É pura matemática e lógica. Você tem que entender a lógica e entender de matemática, os princípios básicos da matemática. Então, olha só. Alguns operadores matemáticos, eles mudam na informática em si no Excel. Então, eu tenho aqui a soma, subtração. Continua, não muda. Divisão, na matemática, eu tenho esses dois pontinhos, correto? E tem esses dois pontinhos com tracinho no meio. Na informática, no Excel, é uma barra. Por quê? Até porque os dois pontos no Excel é outra coisa. Ele pode ser duas coisas diferentes no Excel. Multiplicação, na matemática, é um X ou um pontinho. E às vezes nem tem, né? Maior que, menor que, não muda. Maior ou igual, na matemática, na informática ou no Excel. Maior e igual. Dois símbolos diferentes. Menor ou igual, menor igual. Diferente, na matemática é igual cortado. No Excel ele é maior, menor, é diferente. E a potenciação, no caso a exponenciação, na matemática é 2 elevado a 2, aquele 2 pequenininho, né? E no Excel é um circunflexo. 2, circunflexo 2,
significa que eu estou elevando 2 à segunda potência. Vamos lá. Gente, o Excel, ele reconhece o que você escreve, o que você digita automaticamente. E ele vai interpretar automaticamente como sendo 3 coisas: número, texto ou cálculo. Automaticamente. Uma observação: tudo que não for somente número é um texto. Como assim? Exemplos. Eu tenho 2.2, 2,2, 2, espaço, 2, ponto e vírgula, 2. Qual deles ou quais deles são números? E qual deles ou quais deles são textos? Gabarito. O único número é esse aqui. Porque na matemática, 2.2 não é número, é cálculo. 2 vezes 2. 2, espaço 2 também não é número, é um texto. E 2 ponto e vírgula 2 não existe também na matemática. No Excel é a mesma coisa. Se eu colocar 2.2, ele vai interpretar que isso aqui é um texto por causa do ponto. 2, espaço 2 também é um texto por causa do espaço. E 2.2 também é um texto por causa do ponto e vírgula. Então, somente esse aqui é número. Todos os outros são textos. Agora, e o cálculo? O cálculo, gente, eu preciso obrigatoriamente iniciar com igual. É obrigatório. Toda vez que eu inicio com igual, eu falo Excel, agora é um cálculo. Aí ele vai esperar um cálculo. Tá? Então, por exemplo, você escrever assim, igual 2, asterístico 2, quando eu apertar o Enter, ele vai me dar o resultado, que vai ser 4. E vai aparecer para mim o número 4. Agora o Excel, ele respeita a matemática, tá, gente? Ele vai respeitar, ele respeita a ordem matemática. Eu tenho aqui uma tabelinha simples, tá? Bem simples, e tá simulando o boletim de 2 alunos. Então eu tenho na linha 2 um nome Jorge, na A2, na B2 a nota do primeiro bimestre e assim vai seguindo. E aqui eu tenho uma pergunta: como ficaria o cálculo para o total das notas de Jorge? Bom, como a gente iria resolver isso aqui? Começa com igual e eu vou pegando as referências. Eu poderia fazer com a nota direto? Poderia. Tá? Mas vamos lá. Eu vou pegar B2 e vou somar com C2, porque eu estou somando as notas do Jorge. Então é C2, ó, C2 mais D2, que é o terceiro bimestre, e E2. E no final ele vai me dar o resultado. Vai dar 22, 17. 17. Essa é uma primeira forma de fazer o cálculo. Tá? Segunda forma, eu posso usar o sistema de função. O que é uma função, gente? Uma função é um cálculo pré-existente no Excel. Ele já existe lá dentro. Tá? E ele possui uma forma de usar. Eu tenho que saber o nome da função e a sintaxe. Então, olha só. Função soma, porque eu quero somar todos os valores. Tá? Então, soma, abrir um parênteses aqui. Então, eu sempre chamo a função
pelo nome, abro um parêntese logo em seguida, e aqui eu vou ter que fazer a sintaxe, ou seja, como que a função é distribuída. Eu quero somar tudo isso aqui. Eu não preciso escrever isso aqui, ó, B2 mais, C2 mais, não preciso. Eu ponho apenas a referência de partida, que é o B2. Lembre que eu falei que 2 pontos não é divisão no Excel? É outra coisa? Então, ó, 2 pontos, que é o até. Até E2. Fechei o parêntese. Então, no Excel, esses 2 pontos aqui, ele vai significar até. Soma. Excel, some para mim o quê? Tudo que está entre B2 e E2. Então, vai pegar, ó, B2, ele vai marcar aqui até E2. Ele está somando isso aqui. A função é isso. Eu chamo ela pelo nome, escrevo mesmo o nome, abro um parêntese para sinalizar que eu vou começar a sintaxe dela, e aqui eu começo a distribuir as informações. Se porventura eu fizer isso aqui, ó, vou alterar isso aqui, vou botar 8 no final, ó, 8. O que vai acontecer quando eu apertar o Enter aqui? Automaticamente esse resultado muda. Não fica mais 17, ele fica 10, 18, 22. No final ele vai dar 22. Por quê? Porque quando eu faço isso aqui, eu estou somando o que tem dentro de cada coisa. Se eu alterar o que tem dentro, eu altero também o resultado. Fiz o cálculo aqui. Botei aqui, ó, igual, soma. Fiz o cálculo aqui. No caso seria na F2. Fiz lá o cálculo, né? Deu o resultado. Aí, cliquei aqui na minha célula aqui. Quando eu colocar meu mouse aqui, vai ficar assim. Uma coisinha preta. Se eu puxar para baixo, o que vai acontecer? Olha só. O que tem aqui nesse exato momento? Ele tem isso aqui, ó. Soma B2 até E2. É isso que ele tem. Eu estou aqui, ó, correto? Quando eu puxo para baixo, isso muda. Porque o Excel já entende que eu quero somar a linha de baixo. Então isso vira igual, soma B3, porque ele veio para baixo. Correto? Quando eu puxei para cá, ele vai repetir. Mas vai alterar isso aqui, ó. A referência. E3. Ou seja, ó, mudou. Se eu continuar puxando, ele vai continuar mudando, porque ele vai entender que eu quero mudar a linha também. Então vai virar B4, ele vai repetir a fórmula aqui, a função, e vai ficar B2, ó, B3, B4, B5, entendeu? Aonde ele vai repetindo, ele vai alterando a referência. Quando ele faz essa alteração aqui na referência, eu estou usando o que nós chamamos de referência relativa. É quando eu puxo e ele altera. Tem 3 tipos de referência no Excel. Tem a relativa, é essa que muda. E tem a referência absoluta. É quando eu bloqueio, eu não permito que o Excel mude isso aqui. Vamos lá, vou explicar. Se eu puxar para baixo, ele vai repetir, vai mudar aqui a minha referência, não vai? De boa. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, igual, soma, cifrão, B, cifrão 3, até o E3. Só um exemplo.
puxei para baixo, botei assim. Esse cifrão aqui, ele vai bloquear, ele não vai permitir que altere a coluna. Se eu puxar para a direita, vai ficar bloqueado no B, e não vai permitir que quando eu puxar para baixo, isso vire um 4. Ele vai manter na linha 3. Então, nesse momento aqui, ele está somando somente o B3 aqui com até o E3. Então, ele não vai descer, vai ficar daqui e vai aparecer aqui tudo. A referência absoluta é quando eu uso o cifrão, e esse cifrão ele representa bloquear. Eu bloqueei a coluna B e bloqueei a linha 3. Eu posso usar ele assim, ó, só vocês terem uma noção, ó, igual, soma, B cifrão 3. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou bloqueando somente a linha, porque é um cifrão para cada, um cifrão para a coluna, um cifrão para a linha. Eu posso bloquear só um deles, não me impede, tá? Quando eu uso o cifrão, é só lembrar, e usou o cifrão, ele não vai sair daqui, ele vai manter aqui, tá?